Primeira coisa, já em relação à palestra. Não existe cor ruim e não existe cor boa. Isso é lenda. Depende como você vai empregar a consciência dela. Aí quem define é o livre-arbítrio humano. Mas normalmente, em uma pessoa equilibrada, quando existe a visão clara e evidente, aqui para cima tem a predominância do amarelo, do azul, a parte mais laranja, vermelho, na parte de baixo. Então, fica aquela coisa, né? De repente uma pessoa que você considera equilibrada e harmônica, então você observa as cores dessa forma. Mas nada impede de, num determinado momento, não ficar pé da vida com alguma coisa. Porque ela é o mestre, ela também, dependendo da situação, a pessoa que tem uma coisa, ela pode ficar brava, tá? O vermelho sobe. O vermelho sobe. Mas, se a pessoa se equilibrar, o que vai acontecer com ele de novo? Ele baixa e vai para a energia que ele tem que alimentar, que representa essa energia mais densa. Então não existe energia boa e energia ruim. A gente vai entender no sentido de cores. Quem define é o livre-arbítrio da pessoa. Tá bom? Ficou claro isso? O grande X da questão é entender como essas cores se formaram, como que elas se projetam no momento atual e como que a gente trabalha elas. Então é muito legal esse universo, onde a gente vai entrar nessa primeira parte aqui da palestra, onde nós vamos colocar as cores associadas ao trabalho de Deus e os anjos. E essas forças nós chamamos, recomendo uma pesquisa por parte de vocês, que deve ter amplo material na internet, que se convergir com o que a gente falar, se chamam tátivas ou tátuas. Alguém já ouviu falar nisso? Tátivas ou tátuas. O que é isso para vocês? Tatuagens. Não, tatuagens. Tátivas ou tátuas, forças sutis da natureza. Essas forças sutis da natureza, elas representam ou expressam energias utilizadas pelas hierarquias criadoras ou anjos construtores, que através delas surgem os elementos, que estes elementos eles têm como força que antecipa a criação deles o que nós chamamos de elementais. Por isso que chamam-se elementais. Elementais por quê? Porque vem de elemento. Então, quando a gente fala de elemento, existem forças da natureza que são os tátivas, que quem está criando essa energia, como força sutil da natureza que antecede a criação do elemento, são o que nós chamamos de elementais. E os elementais, estes que têm uma função criadora, eles são tutelados pelos anjos. Tutelados pelos anjos. Então você tem anjos que são responsáveis pelo elemento terra, tem anjos que são responsáveis pelo elemento água, anjos que são responsáveis pelo elemento fogo e anjos que são responsáveis pelo elemento ar. Esses elementos, eles não existem na natureza por existir? Ou é necessário ser humano para eles existirem? Pense, o calor do sol precisa do ser humano para existir? A luz, as estrelas, o fogo cósmico, a noite que você vê, reflexos do que precisa do ser humano? Não, existem por existir. O próprio calor do elemento fogo precisa do ser humano para existir o calor? Claro que não. O líquido, a água, precisa do ser humano para existir? As nascentes, a água brotando o tempo inteiro? O oxigênio precisa do ser humano para existir? E o próprio elemento terra precisa? Claro que não. Então por que existe essa ordem desses 4 elementos, já entrando um pouquinho nas cores? Esses 4 elementos que geram o que nós chamamos de reinos. Esses 4 elementos, como reinos, representam o momento atual. Então você pode fazer uma analogia direta. O elemento terra, agora eu vou juntar tudo que eu estou falando. Vocês estão indo juntos comigo? Vocês sabem que eu chuto
Tá, mas a gente vai, né? As forças da natureza, que são tutelados pelos anjos criadores, utilizam os elementais como seus serviçais, e com isso surgem os elementos. Conseguiram entender a ordem? Seria assim: o Big Boss. O Big Boss, vamos chamá-lo de Deus. Nas minhas brincadeiras eu nunca desrespeito nada nem religiões, eu só sou um pouco brincalhão. Fechou isso? Vocês estão quietos nos estádios, isso me assusta. Mas vamos lá. Então Deus, por que eu coloquei como branco? Vamos ver quem mata essa primeira charada. É fácil. Todas as cores. Ele tem todas as cores. Porque dele, como branco, que tem a presença de todas as cores, vão sair as 7 do que nós chamamos das cores do prisma, ou o arco-íris. Ele, como uma energia trina, por isso que eu coloquei um quadrado aqui, como uma energia trina, como causa, lei e efeito de tudo, ele se lança em 7 raios ou 7 anjos. E cada anjo vai cumprir o seu papel. E cada anjo, quando desce para trabalhar no globo de manifestação, ele vai utilizar um tátila. Vocês estão compreendendo isso? Por isso que o elemento terra, em relação a essa força, criou o que nós chamamos de reino mineral, que está dentro do ser humano. Depois, o elemento terra, sendo que as experiências são acumulativas, não se perde nada, eles criam o elemento água. O elemento água dá movimento para o elemento terra, e surge quem? O reino vegetal. O reino vegetal, quem que é? O reino vegetal é o mineral em movimento que recebeu a incidência de um segundo elemento. Ou desce o segundo raio, uma segunda força tática, ou uma força que vem de Deus, e com isso ele impacta o elemento terra recebe o chacoalhão dessa força e surge o reino vegetal. É uma coisa muito simples e natural a gente ver, mas se você começa a meditar no vegetal crescendo, isso é uma viagem fantástica se você se aprofunda no que existe ali. Aí você fala assim, mais ou menos. Quer ver um exemplo? Mineral, começo de tudo. Do mineral, o ser humano criou vidro. Caraca, como que de um grãozinho de areia vai surgir o vidro? Você já pensou que tem de inteligência ali? Quer ver um outro exemplo do mineral? Já ouviram falar na glândula pineal? Já ouviram falar? Glândula pineal, chamada de epífise? Ela tem minerais ou substâncias ali dentro. Minerais, olha a inteligência. Que quando o ser humano evoluído ativa e faz pulsar isso, esses minerais começam a correr por todo o seu corpo. E pum, a pessoa se ilumina. Onde está isso? No mineral. Caraca, no mineral. Então a gente não explorou nem tudo que existe no reino mineral. Imagina a gente explorar tudo que tem no vegetal, tudo que tem no animal e tudo que existe em nós como seres humanos. E quem traz muito disso? As cores, como forças sutis da natureza. Que quando você trabalha com elas, com consciência do que elas representam, uau! Você pode entrar em sintonia com isso, aí que vem a refração. Que eu vou falar daqui a pouco de uma forma mais profunda. A refração é quando você tem a incidência de uma luz no meu corpo e o reflexo que ela dá em relação àquele corpo origina um efeito. Então ela é a refração daquele que recebeu a incidência daquela luz. Então é o que vocês vão fazer. Vocês, como um corpo que tem uma determinada vontade em relação a essa consciência, pelo fato de você pensar nessa cor, pensar nela, ela está se projetando em vocês. É a força do mental do ser humano. Então essa energia vem com a força do seu pensamento, ela bate em você e ela cria um resultado que é o objetivo da sua mentalização. Conseguiram entrar na viagem junto? Então você é reflexo de tudo isso. Todo esse universo de cor representa isso. E ele está no jogo evolutivo porque essas cores criaram reinos. Então você pode criar coisas físicas, você pode criar, daqui a pouco eu vou melhorar isso, tá? Coisas vitais. Depois do reino vegetal, quem vem como elemento? O fogo. Os anjos introjetam fogo dentro do vegetal. O vegetal anda.
Você tem uma orquídea que dormiu ali de manhã, ela foi até ali? Por que que ela? Por que que não se mexe? Estou perguntando. Por quê? Pensa, quero fazer essa orquídea bacana. Ela tem que estar enraizada na terra, porque ela é herança desse primeiro, senão ela não tem propósito. Quando você recebe uma plantinha que está com a raiz toda de fora ali, o que você vai fazer? Você quer que ela vingue? Estou perguntando. Você está trabalhando sistemas de evolução com esse simples ato, gerando energia, consciência e vibração no seu ser. Quando eles criaram o elemento fogo é a combustão, é a energia. Então o fogo tem planta quente. Você rega a planta com maçarico? Quando você introjeta o fogo dentro da planta, é que nem a locomotiva. Já viram aquelas locomotivas antigas? Os caras ali, nem sei se tem hoje ainda. Eles não ficam jogando ali para se movimentar, ganhar velocidade. É isso que o fogo fez dentro da planta. O fogo entra dentro da planta, a planta arranca suas raízes da terra e começa a caminhar. Surge o reino de ânima, ou o reino que possui uma alma, que é o reino animal. Herança do elemento fogo, que é o calor que reside dentro do seu corpo. Esse calor que corre como sangue, serpenteando a energia líquida, que bate e anima todas as suas células, entenderam o joguinho aqui? Cria e gera a consciência astral. O ser humano explora muito pouco e vive ela intensamente. Então essa energia do reino animal faz com que você entre direto em relação à consciência astral. Por isso que em vários ritos, cerimônias, as pessoas, sei lá os objetivos, e não sou a favor disso, de matança de animais para ritualísticas, mas eles querem fazer atrações astrais com o sangue do animal. Vocês estão entendendo por que isso? Estão perplexos, mas nunca viram sacrifício animal? Você nunca passou numa esquina e viu uma galinha morta ali? Meu Deus, só eu vi isso na minha vida, não é possível. Vocês já viram isso? Por que mataram uma galinha? Aí a mulher, olha, deveria ter matado aquela perua que eu cruzei ontem, né? Tô brincando. Né? Para a condução da energia astral. Por isso que os antigos utilizavam virgens, por causa da pureza do sangue e da energia astral, para sacrifícios dos deuses. Eles não faziam isso? Né? Hoje, se eles fossem procurar virgens, estou brincando. Aí depois o que acontece? Para fechar isso aqui, a gente começar na nossa história. Vem o elemento ar. Vocês percebem que eu parti do mais denso para o mais sutil ou não? O ar representa o maná caído dos céus. Já ouviram falar dessa frase? O maná. Maná é manas, é mente. Maná vem de manas do sânscrito, que significa mente. O animal tem uma consciência fantástica, mas é uma consciência instintiva e puramente astral. O que nós vamos compreender? Quer ver como é fácil entender? Você vai falar, bom, mas o animal é fantástico, tem um cachorro tão inteligente, em caso do gato então nem se fala. Vamos tentar entender a diferença. Mas o gato, ele vai ser o gato sempre. Ele pode ser mais bravo, mais manso, mais rápido, mais devagar. Mas você pode ter certeza que esse gato nunca vai querer ser engenheiro, vai querer ser médico, vai ter problema de relacionamento que vai se magoar, que nem o ser humano. Ele segue o instinto dele. Ele não vai querer ser um peixe, entrar na água e falar assim, eu vou querer ser um peixe. Ele não tem o livre arbítrio, como ser humano, como consciência da mente, livre arbítrio, de poder escolher através dessa consciência, que maná é tido como alimento que cai do céu. Na verdade, esse alimento é consciência mental, que ocasiona naquele animal a diferenciação deles, para que através do livre-arbítrio ele possa escolher o que ele quer fazer. Surge o reino hominal com o elemento ar. Vocês sabem quem é o reino hominal? Por um acaso somos nós.
Porque nós, com o nosso livre-arbítrio e com esse maná caído dos céus, nós podemos ser o que quisermos. Ser o que quisermos. Podemos ser professores de inglês, podemos ser viajantes pelo mundo. Que mais que nós podemos ser? Profissão. Podemos ser terapeuta, ser o que for, professor de loucuras. Cada um é o que quer ser. O reino animal nos processa assim. Como eu já brinquei em várias palestras, todo mundo já viu, eu sei que muita gente já ouviu isso, mas é interessante para fechar isso. A mamãe tartaruga foi para a praia e botou centenas de ovos. Vai nascer o que na hora certa? Na hora, nasceu. O que elas fazem na hora? Pum, pá, vai tudo para o mar. Esse é o reino animal com uma inteligência instintiva. Ou alguma vai se levantar e falar: eu vou me formar em Harvard, não vou para o mar, vou procurar. Não fazem isso, porque elas não têm, ou eles, os animais, o maná caído do céu como inteligência humana, porque é o reino animal. Então, um elemento vai acrescentando valores no outro para que existam reinos. Agora é que vai vir a chave que a gente vai começar a explicar através das coisas. Quando esses quatro se alinham, no sentido de se harmonizar, ou seja, o ser humano se entende como ser humano, compreendendo o animal como consciência astral que está dentro de si, pacificando o seu astral e não confundindo o seu astral, a energia vital que ele conduz através dessa energia astral, que é a herança do reino vegetal, ocasionando um ato físico, junto com a sua inteligência bem resolvida de ser humano, surge o que será o quinto reino, através de uma quinta força da natureza, que tem cor, que tem uma linguagem, que se chama o anjo, ou o quinto reino. É um ser humano diferenciado. Aí você fala, mais ou menos, quer ver? Vamos ter que projetar na face da Terra um Buda ou um Cristo, para passar uma nova mensagem para o reino humano, um avatar. Ele não vai ter que reencarnar num corpo humano? Ele vai ter que reencarnar num corpo humano para que a humanidade entenda a mensagem que ele quer passar. Esta mensagem que ele traz é a mensagem de um anjo, que é a consciência que está dentro de um corpo humano absolutamente equilibrada. Então ele traz todas as forças perfeitas, harmonizadas dentro de si, e ele opera o quinto elemento, o sexto ou o sétimo elemento, aonde ele é um anjo, e falam nas vertentes de ocultismo, é a melhor palavra que tenho agora, o famoso elemento éter, que não é o éter que você saiu da palestra, você vai comprar na farmácia, para ter o quinto elemento. Esse aí só vai te deixar doidão se você cheirar. Aí você vai falar, o anjo agora terminou, estou encharcado de éter. Não. Esse éter seria um elemento mais sutil, que será o tátiva, ou a força condutora do quinto dia da criação, ou do quinto sistema evolutivo. Querem a boa notícia, ou talvez a má? Isso já está presente em nós estamos mergulhados nessa energia. Seria a mesma coisa que você chegar para um tubarão e falar assim, ô senhor tubarão, você sabia que o senhor está no oceano? Ele vai olhar para você, o que é o oceano? Eu estou no meu habitat. Não sei se vocês entenderam a brincadeira que eu fiz com vocês. Para você é a água que você não pode ficar ali, dependendo do seu poder de segurar o ar, o oxigênio dentro de você, você pode ficar 1, 2 minutos ali, ou se você utilizar equipamentos, mas para ele é natural. Então, assim como a água está para os peixes, hoje o éter está para o reino humano. Só que isso entra dentro de você só se você estiver harmonizado com os 4 elementos. Por isso que todas as linhas de conhecimento trabalham esse quaternário. Quer ver exemplos? Só alguns. Vou ficar no máximo 40 minutos falando disso. Brincadeira, não se assusta. Astrologia. Já ouviu falar em astrologia? Se baseia nos 12 signos. Sim ou não? 12 signos, que são divididos em quantos elementos? 4 elementos. Pronto, você tem signos de terra, signos de água, signos, pronto, a astrologia falando para você se harmonizar com isso. Não é o propósito do mapa astral?
Eu vou fazer a leitura do mapa astral. Para quê? O principal ponto ali é você se harmonizar com as suas energias de nascimento. Você está fazendo o que os cabalistas chamam de tetragramaton. Tetra de 4. Grama, palavra, forma, tom, som. O famoso Yud-Re-Vav-Rei, Yod-Re-Vav-Ré, o nome de Deus. Nunca ouviram falar disso? Está pedindo o quê? Se harmoniza para despertar o anjo em você. Você está jogando um baralhinho comum com alguém. Já jogaram buraco? Espaço, poker, sei lá, o pironho que vocês jogam. Vocês vão jogar buraco. Buraco, canastra. Não é canastra? Quantos naipes tem ali? 4. Que são o quê? Os 4 naipes dos arcanos menores do tarô. Que quando você está jogando o tarô, você está fazendo o quê? Isso aqui. Isso aqui. Dica. Alguém já jogou canastra aqui? Já jogaram? Quem já jogou canastra? Levanta a mão. Buraco. Melhorou? Noite de chuva na praia, o de dia, tem jeito, vamos jogar aqui. Você está jogando buraco com a pessoa, você está jogando tarô com ela. Opa! O naipe que ela está dominando é a energia que está nela. Ela está dominando o ouro. É a melhor pessoa que você pedir dinheiro emprestado. Só está abaixando canastra de ouro ali. Está abaixando um monte de copas, coraçãozinho vermelho. A pessoa está com emocional a 1000 ali. Vai saber para onde ela direciona o vermelho de copas. Brincando com ela, né? Então, nossa, é fantástico isso. Todas as linhas de conhecimento se apoiam aqui. Por isso que no tarô maior, para quem se interessa, o número 4 é o imperador, ou o rei do mundo. Opa, quanta analogia, né? Agora vem, essa família de cor aí nisso, né? Existem 4 cores que, através das forças sutis da natureza, foram os 4 impulsos iniciais de Deus, ou do grande arquiteto do universo, que expressam esses valores. E eu vou provar isso aqui para vocês daqui a pouco, que vocês vão ver que as cores... Todo mundo já viu o arco-íris aqui, é o prisma. Nunca viram isso? Não é possível. Pesquisa no Google, deixa eu ver, arco-íris. Aquilo, existe um zigue-zague no sentido da evolução. Por isso que os cabalistas falam, quando eles pegam a árvore da vida deles, é um zigue-zague. Se você seguir a descida do raio angélico para se processar no reino humano, que na Kabbalah é Malkut, o trono de Deus. Então as cores que eu vou apresentar aqui para vocês fazem o mesmo zigue-zague, para que vocês entendam como essas forças da natureza se processam e os estados de consciência são formados em nós. Beleza? Entenderam o que nós vamos fazer aqui? E quando você compreender a cor associada diretamente a um estado de consciência, segundo tudo que nós vamos falar, novamente eu digo isso, claro que eu vou ensinar várias outras formas, nem ensinar, vou falar de formas que eu já utilizei e funcionou. O simples fato de você mentalizar essa cor, você já está processando ela em você. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Então, quando existe consciência do que você está fazendo baseado em algo que faz sentido, surge a verdadeira magia. Essa história de, eu escutei que a cor do ano é o verdinho. Vou colocar verde. Pronto, tá tudo resolvido. Tá nada, você vê que eu estou na mesma porcaria de vida. Porque você está usando verde porque alguém falou e etc. Tal, e pronto, não resolveu nada. E não é o que a maioria do pessoal faz. Eu vou pular, vai virar o ano, vou pular 7 ondas. Qual é a cor? Vou perguntar por Milton Schultz. Nunca mais ela vai fazer isso. Aí ela vai dizer, deixa eu perguntar, qual é a cor do ano? Aí eu já até peço para minha equipe, fala para ela colocar a cor que ela quiser, que não vai adiantar nada. Já, essa é uma parte da magia. Se você tem consciência do que você está fazendo, baseado em algo sério, que traz algo que tem tudo a ver, aí sim a magia acontece. Vocês estão entendendo? É aí que eu quero pegar com vocês. Por isso que eu vou martelar esses pontos para que você entenda o que cada cor representa como consciência de acordo com o que você busca. Eu quero ativar mais o reino mineral em mim, que representa uma consciência física. Existe uma cor, existe uma força da natureza, existe uma nota, existe uma forma, existe todo um processo para você fazer isso.
Alguns magistas chamam isso de conjuração de elementais. Alguém já ouviu falar nisso? Conjurar elementais? Conjurar elementais é você chamar as forças da natureza para que elas sejam utilizadas através da sua consciência. Isso é conjurar elementais. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. O elemental, como eu coloquei aqui, ó, eles são tutelados pelos anjos. Então existem elementais, de acordo com os elementos, que trabalham para os anjos. Mas os anjos fazem o trabalho direitinho que o Big Boss mandou. Então o Big Boss fala assim, ó, vamos criar uma fonte nova de água ali embaixo. Ele vai chamar os anjos da água, que vão trabalhar com a força sutil da água, que é o tátiva da água, pegar os elementais que não têm consciência, que receberão a consciência da vontade do anjo, e vai ser criada a fonte. Então sai daqui, chega aqui embaixo certinho, porque é anjo. Se for ser humano, cria uma fonte nova, virou corrupção aqui embaixo. Só vou fazer isso se aquele anjo fizer aquilo para mim, não sei o que. Não tem telefone sem fio para anjo. Então a conjuração de elementais é simples de você entender. Esses elementos não estão em você? Quer ver? Você fala, não estão. Fácil. Você respira. Você está vivo. Você respira? Teoricamente você respira assim, cara. Olha, você está entrando em sintonia com os elementais do ar. Eles que propiciam isso. Então você cria os elementais do ar através do seu respirar. E o que é o respirar? Você está respirando para quê? O básico. Para quê? Para o oxigênio. Como que o oxigênio é absorvido? Pelo sangue, alvéolos, pulmão. Pum, vai para onde? Para o coração. Que o coração trabalha o quê? A parte do sistema circulatório, sangue venoso e sangue arterial. Já ouviu falar, isso não é possível, isso é básico. Então sangue, já não é calor? É ou não é calor? Só se for sangue de vampiro. Tem algum vampiro aqui? Aí mostra. Brincando. Aí depois, esse calor que está associado ao sangue, para ele ter sentido, o que ele vai fazer? Aparelho o quê? Circulatório. Ele vai circular como? Com pedra? Líquido. A água, o sangue, é o serpentear desses dois elementos. Então ele serpenteia, pode ver, quer ver? Olha como é básico isso, mas é uau, olha que diferente. O arco-íris forma as 7 cores. Sol e chuva, casamento de viúva, mas também o arco-íris. O prisma, né, água, mas ele só vai ter como refração as 7 cores ser a luz, que é o quê? Fogo. Isso é o seu sangue. Então você tem através do seu sangue as 7 cores, as 7 consciências. Não sei se vocês estão pegando a chave que eu estou dando para vocês. Então você tem as 4 manifestadas, mais as 3 que te dão, o que você chama de espiritualidade. E isso circula dentro de você através do seu sangue. Sangue é consciência. E aquilo que você absorveu está circulando. O que ele vai fazer? Ele vai bater na sua célula, como terra, né? Na célula. Quer ver a palavra feia que ninguém lembra? Mitocôndria. O que é a mitocôndria? Ronaldo, você saiu com alguma mitocôndria hoje? Ele falou que sim. Depois me conta que eu quero saber. A mitocôndria é aquela parte da célula que o quê? Que origina a energia. Que dá a expressão de quem? Do seu ser através da sua consciência. É o elemento terra. É onde se coagula. Uau! Então isso está onde? Adivinha? Em você. Lembra que eu falei que tem os anjos que criam elementais? O ser humano cria elementais ininterruptamente. Através desse simples processo de viver, através da respiração e de todos os outros elementos. Então você possui como expressão do seu ser elementais autogerados, porque eles não têm consciência. Então você, quer ver um exemplo? Você pensa. Então com o seu corpo mental você gera elementais do ar que ficam circulando aqui. De acordo com a sua natureza mental, você vai ter anjinhos voando ou
diabinhos voando. Isso são elementais autogerados. A mesma coisa se faz com o seu corpo astral, com a energia que você possui e também com seus atos físicos. Então isso são elementais autogerados, porque elemental não tem consciência. Ele recebe o atributo de vontade daquele que o criou. Vamos voltar para o uruca ambulante mental e astral. Só pensamento e sentimento ruim. Ela vai ter aquele monte de diabinho. Aí, assim como o universo da criação, esses diabinhos vão se unindo. E vão se tornando um diabinho maior. Aí essa pessoa continua alimentando isso. Adivinha o que ela gera? O que a gente chama de encosto. Que ela mesma criou um diabão que vai estar do lado dela. E aí, cara, cadê os pensamentos ruins? Vai lá. A pessoa se torna subjugada pela sua própria criação. E qual o universo disso? Por isso que o clarividente, quando ele observa uma pessoa com a visão astral mental, o que ele vê? Cores. Não sei se vocês pegaram a chave. Cores. Aí ele vê quais são as cores, ele vê onde elas são localizadas, ele vê o tipo de forma que ela gerou, ele sabe que aquela pessoa está vivendo. Por isso que quando chega numa etapa onde aquele elemental, aquele encosto gigante já está absorvendo a própria vida da pessoa, o que ele enxerga na pessoa? Sombras. Porque se você pegar a cor preta, se o branco é a presença de todas, a preta é a ausência, porque ela com ausência, ela é uma cor vampira. Já saiu com uma camiseta preta no sol? O que acontece? Você não fica, que calor dos infernos, é ou não é? Agora imagina um encostão ali com essa energia ali, ela está o quê? Absorvendo toda a sua vida. Entenderam a cor como encosto? Aí você falou, quando esse cara vai começar a falar como que eu uso as cores? Daqui a pouco vem os milagres. Mas milagre nenhum funciona se você não entende o que ele processa como consciência. Beleza? Então, para fechar aqui, eu abro para questionamentos. Existem 4 cores que eu vou explicar agora, porque cor é consciência, que representam as 4 primeiras forças que estão manifestadas. Então vocês têm que guardar isso agora. Existe já um quaternário que possui 4 cores como linguagem, que corresponde ao mundo manifestado. Esse mundo manifestado possui um influxo de 4 forças da natureza que geram os elementos e etc. Mas como Deus, e aí se você quiser saber por que isso, pergunta para ele. Ele escolheu 7 como padrão da evolução. Por isso 7 cores, 7 tons musicais. Existem o quê? 3 cores que correspondem ao universo imanifestado, mas eu prefiro dar outra palavra. Universo potencial. Então existem 4 cores, onde 2 cores criam o nosso corpo, como frequências. Corpo. Existem mais 2 cores que criam o que nós chamamos de alma, os nossos pensamentos e sentimentos. E por fim, existem 3 frequências ou 3 cores que trabalham o que nós chamamos de espírito. Então você entendendo este universo, você compreende o porquê que você tem na sua constituição oculta 7 chakras, que cada um corresponde a uma emanação, absorção, vibração ou sintonia com essa cor, que gera uma consciência que através do seu livre-arbítrio você pode ter uma boa utilização dessa frequência, que cor é frequência, ou uma má utilização. Por isso que hoje o que está em moda é o povo ficar falando de ressonância, que é o quê? Você atrai o que você é ou o que você vibra. E você faz isso através do quê? Da forma como você manipula estas frequências cromáticas. Então, trabalhar frequências cromáticas com consciência do que elas representam simboliza em você conexões com os seus 3 corpos harmonizados ou não. Depende de como você carrega os seus elementais autogerados. Uau! E aí?
Beleza? Qualquer coisa, pode tacar a cadeira. Eu estou perguntando assim, tudo ok? Tudo beleza? Continua? Eu quero ouvir, vai. Continua. Normal. Vocês estão magnetizados com que cor minha aqui agora? E você, cor do quê? Cor do espanto. Cor do espanto. Mas, sério mesmo, eu gosto de brincar com vocês aqui. Faz um pouco de sentido o que eu falei aqui ou não? Faz? Não, beleza. Ou você estava aí fora passeando e entrou por uma casa. Aí complicou, né? Vamos então entrar agora diretamente nas cores, como dias da criação, ou sistemas evolutivos, para você entender cada uma o que representa. Vamos nessa? Vamos nessa? Então, toda essa bagunça aqui, já entenderam como baixa essa apostila se quiser, né? Aqui, se quiser se inscrever no mail, vamos apagar isso. E vamos entrar agora diretamente nas cores, e é importantíssima as associações que nós vamos fazer. Porque são elas que vão guiar você depois para a utilização prática delas. Conseguiram entender isso? Isso é super importante. E quem criou isso não fui eu. Esses estudos, é só você procurar por aí. Como eu já dei a dica, procura a ciência dos tátiles. Que isso vem lá do Oriente, onde eles operavam essas energias elementais, aonde você pega vários casos, se você ler, se aprofundar sobre isso, todo mundo fala, mas que livro? Onde está isso? Eu não lembro qual livro que eu li isso. Talvez eu nem li livro, sei lá, isso veio em mim, né? Os orientais, principalmente os tibetanos ancestrais, não esses do budismo tibetano, eles operavam com essas forças. Então, quando algum ocidental chegava ali, via tibetano meditando, um pulando para uma montanha, já pensou? Eu só vi isso no Hulk, na Marvel. Pular de uma montanha para outra, pá, pegando velocidades incríveis, um corpo humano. Por quê? Porque eles estavam trabalhando com os elementais. Quer ver como é fácil entender isso? Os silfos do elemento ar, eles deixam tudo do que nós chamamos hoje de gasoso. Então, se um cara tem essa consciência, ele joga os elementais aqui, do ar aqui, isso que está sólido vai ficar o quê? Gasoso. Então ele pode desaparecer. Vocês estão entendendo? Desaparece, porque fica gasoso. Aí ele chega, ele pega os elementais da terra, nisso que ele está sabendo, porque foi ele que manipulou, ele joga os elementais da terra, que são os gnomos. De gasoso, o que ele se torna? Sólido. Estados da matéria, vamos lá, vai. Só, link, eu acho que vocês não conhecem, né? Aí joga aqui a força dos gnomos, o que acontece? Pum! Isso volta. Entenderam o princípio da materialização? Porque tudo existe como uma ideia, como arquétipo. Aí aquele que conhece essa ciência, ele traz isso que está no plano etérico, pum, ele puxa para baixo e através dos elementais do ar, isso se materializa. Como também, se ele quiser pegar um corpo sólido já existente, ele fala, esse banco que deve pesar, sei lá, 2 quilos, ou 1 quilo, sei lá, não sou bom em pesos e medidas, eu quero que isso aqui pese 500 quilos. Ele pega e intensifica a energia do elemento terra. Aí uma pessoa vai querer levantar esse banco, já não ouviram falar nisso? Não consegue, não consegue. Como que você acha que uma pessoa levita? Porque trabalha a consciência dos elementais do ar. A pessoa quer ter uma aparência flogística, fogo, vai conjurar os elementais do fogo, que não é um fogo que queima, é um fogo frio. O grande arquiteto do universo é o Deus. Vamos colocá-lo como uma energia trina, aonde ele possui todas as 7 cores nele. Então vamos colocar o branco. Branco. Ele se lança em 7 raios. Cada um desses raios, que representam anjos em trabalho, vão criar através dos táttivas uma cor que processa a energia da criação de um estado de consciência de um elemento. Tudo começa de uma forma mais sutil. Aqui, se você pegar, na verdade é um arco. É um arco. Então aqui seria o mais sutil e aqui vai se densificando. Hoje nós chegamos no máximo da densificação no 4º raio. Agora a gente tem que... Se a gente se densificou, a gente tem que
se sutilizar. Muito bom. Qual é o elemento mais sutil do processo manifestado? Então esse primeiro movimento dos primeiros anjos, eles trabalharam o elemento ar. Que nesse primeiro momento evolutivo, agora que vem as associações que vocês têm que ter. O elemento ar cria o que nós chamamos de corpo mental. A força da natureza que conduziu esse primeiro momento onde tudo era sutilizado é chamado como tátiva, Ronaldo vai ter deixando maravilhosa a gravação, muito bom. A força sutil da natureza, ou o corpo mental, é chamado como tátiva, e ele vai e deixa o celular tocando. Vayu é o nome da força da natureza correspondente ao elemento ar. Ronaldo, leva esse celular daqui, por favor. Aí Vayu. E o Vayu, que tipo de força que ele cria como cor? O verde. Então o verde, a cor verde, hoje, no quarto momento que somos nós, ele trabalha a consciência mental, mas o mental humano, esse que você não raciocina, pensa. Então você está usando a força de Vayu, que tem como locomoção hoje o verde. Todas as nuances de verde trabalham energia mental. Os elementais associados ao Tátiva Vayu, nós chamamos de silfos. Ou, de uma forma mais bonitinha, fadas. Qual a cor da Tinkerbell? Sininho. Peter Pan. Verde! Olha que lindo isso! E a gente nem desconfia. Maravilha! Aí os elementos vão se densificando. Vem o segundo momento. Surge o elemento fogo. O elemento fogo constrói em nós, como consciência astral. O que é o corpo astral? Desejos, paixões, é um instinto em você. Vocês estão entendendo isso? Então toda vez que você trabalha sentimentos, emoções, desejos e etc., você trabalha isso através do Tátiva Tejas, cuja a cor é o vermelho. Então, quando você atua com todas as nuances do vermelho, você atua diretamente na força ou na consciência astral do ser humano. Mexer com sentimentos, mexer com emoções. O corpo astral, vermelho não é a cor do fogo? É ou não é? Pede para uma criança desenhar o fogo, ela vai chegar ali e vai pintar de azul? É uma criança índia, estou brincando. Vai pintar de vermelho. O mundo astral, o que define a vibração dele é a quantidade de luz que ele possui. Se for um astral, sutilíssimo, ele é cheio de luz. Quando ele está cheio de salamandras, todo mundo, no frio, na casa de campo, está cheio de salamandra. Não é essa salamandra que eu estou falando. É elemental, que conduz através de tejas e a cor vermelha, esse tipo de força. Então ele tem muita luz. Quando você fala daquele umbral que os espíritas falam, que vão as almas pesadas, tem luz ali? Não é sempre escuro, viscoso, pesado? A ausência do elemental fogo. Está pesado, então é um astral baixo. Então sempre que você for trabalhar energias voltadas a sentimentos, voltadas a emoções, voltadas a essa parte anímica do mundo astral, você opera isso com o vermelho. O vermelho pode oferecer luz e vida para um sentimento que está sombrio e sem luz. Pegaram? Conseguiram entender? Maravilha! Ainda bem que aqui todo mundo sabe tudo. Aí vem o terceiro. Depois do fogo, qual é o elemento que se torna mais denso? A água.
que a água oferece através do Tattva Apas e a consciência dos elementais, que são as ondinas, a cor violeta. Por isso que o violeta é curativo, porque qual a consciência que ela vai processar aqui? A consciência vital ou etérica, o que nós chamamos de saúde, energia de poder realizar. O que é uma energia? Nossa, como essa pessoa tem vitalidade. Você está falando do quê? Como você vê uma pessoa cheia de vitalidade? Fala para mim. Caída ou olho em X? O que é uma pessoa cheia de vitalidade? Não, fala, pelo amor de Deus, responde alguma coisa para mim. Nossa, como essa pessoa tem vitalidade? É uma pessoa cheia de energia? Por isso que o violeta também tem aquela coisa de cor curadora, etc. Porque ele gera esta energia de vida ou vitalidade. Água é vida. Quem vive sem água? Né? Estão indo juntos? São as 4 cores. Aí no nosso momento atual, tudo chegou no máximo da densificação. Hoje nós vivemos a realidade do elemento terra. Tudo é palpável, tudo é físico. Até o ar, que é mais sutil, se você fizer assim com a sua mão, você não sente ele na sua mão? É aquela mesma energia que antes, num primeiro momento, era só mental. Hoje está tudo manifestado aqui. Lembra que eu falei que as cores são acumulativas no sentido da evolução? Então todos esses elementos são físicos aqui. A água não é física? Você não pode tocar ela? O fogo? Põe a mão no fogo. Vocês estão entendendo? Aqui, o que nós temos com o elemento terra? Um Tattva, o nome é meu. Que nome? Não fui eu que dei. O nome dele é Prithvi. Alguém já ouviu falar nesses nomes, por um acaso aqui? Não? Pesquisem. Também, né? Eu sei onde você está, Marília. Prithvi. Prithvi é o Tattva do elemento terra. Qual é a consciência? Física. Física. Consciência física. Consciência física. É o mundo físico. É o seu sistema ósseo. Os minerais que correm no seu corpo. Lembra a historinha da pineal no começo da aula? É Prithvi coagulado, com energias que trazem todas as consciências desde o princípio de tudo. E essa consciência física utiliza como Prithvi, que é a força do Tattva da natureza, a criação de elementais. Quais são os elementais? Gnomos. Os gnomos são elementais da terra. E eles originam isso através de qual cor? O laranja. Então já temos 4 cores que representam o universo manifestado, e essas cores do universo manifestado, quando utilizadas como consciência, colocam você em sintonia com isso. Quer ver? Vou brincar com vocês. Você gostaria de ter um mental sã, tranquilo, que quando você quisesse estudar alguma coisa, você absorvesse a informação e isso ficasse em você, que você não tivesse uma confusão mental? Você gostaria disso? Trabalha em verde esses elementais. Transmuta a sua confusão mental numa energia que vale a pena. Você gostaria de ter um astral bacana, só bons sentimentos, boas emoções? Uau! Um alto astral? Eu quero vermelho. Você gostaria de ter energia, saúde, vitalidade para fazer tudo que você tem vontade? Trabalho violeta. Você gostaria que isso se tornasse um ato físico que realmente se manifestasse na sua vida como algo que se transforma em prática? Porque você pode ter boas ideias, você pode ter um astral alto, energia. Quando na hora de fazer, eu não vou fazer não, eu vou escutar o som. Não tem gente assim. Falta Prithvi nessa pessoa. Falta Prithvi. Ou a pessoa tem um bom pique para fazer, bastante energia, mas o verde e o vermelho é fraco. Ela não tem ideia, ela não tem um astral bom e ela necessita de outros para que ofereçam isso para elas, para que elas possam realizar. Estão sacando? Agora vem o pulo do gato. O futuro. Aqui é futuro, é a trindade. Lembra a trindade ali do triângulo que eu fiz aqui? Cores potenciais que existem no jogo evolutivo, mas que representam cores do futuro como estados de consciência.
Quer ver? Muita gente vai matar de cara o que eu estou querendo dizer. Essa cor do quinto, que representa esses 4 elementais que já trabalham, que nós chamamos de anjo, vamos dizer assim, como o quinto reino, que é a mente abstrata, a mente superior, que os teósofos chamam de manas superior, ou aquela mente criativa, aquela mente cheia de ideias. Adivinha qual é a cor? Índigo. Caiu a ficha para alguns aí ou não? Não diz nada índigo? É o azul profundo, mas... Putz, grila, gente, vocês estão dormindo. Ou vocês estão pirando. Eu queria entender o que está acontecendo. Crianças especiais são crianças... Ah, bingo. Mais alto, tá baixo. Crianças? Isso. Por quê? Porque elas já recebem a incidência de absorção. Lembra da refração que eu vou falar daqui a pouco? A gente vai colocar tudo isso em prática para você entender como funciona. São crianças que já entram em sintonia com esse padrão vibracional da onda índigo. Então eles são anjos em corpos humanos. Mas aí vem um perigo. Eles não dependem da educação dos pais? Sim ou não? Se pegar pais que sabem conduzir esse poder índigo nelas, uau, vão ser gênios. Ou do bem, ou se pegar uma educação ruim ou cair do lado errado, gênios do... Não tem? Não tem verdadeiros gênios do mal? Manipuladores, opressores e tal? Você vai falar que eles não são inteligentes? Índigo. Quer ver o Tátiva? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar nisso. O Tátiva é o Tátiva Akasha. Daí que se você pegar livros teosóficos, você vai pegar isso falando, porque os anais akáshicos, porque as forças ou os rios de Akasha que descem para a humanidade, hoje nós estamos sendo pressionados por essa energia. Só que quem não tem essa energia, o que acontece na refração? Problema. Porque essa energia desce e fala, você vai ter que, como ser humano, ser um anjo na marra agora. Aí ele encontra uma pedra, um rochedo ali com 2 olhinhos. Aí ele fala, vai ter que tirar essa pedra. Eles pegam uma britadeira angélica, vão nessa pedra e... Problema de relacionamento, problema familiar, problema de saúde, problema de carreira, problema... Oh, meu Deus do céu, porque eu mereço isso? Agradece, porque é para você acordar, criatura. É para você acordar, para você transmutar a sua vibração, para que o anjo de cada um forme uma humanidade melhor no futuro. E a gente vai arrumar só o que a gente enxerga como erro. Como é que você vai arrumar algo que você não enxerga como erro? Estão entendendo? Por isso que hoje é sombra pra cacete, para não falar a palavra que eu queria falar. Pra gente enxergar o que está errado para arrumar. Vocês estão entendendo? Isso não é lindo? É a pressão dessa quinta força que vem em nós como índigo. Uau! E as criancinhas recebem isso. Nossa, às vezes você vê na internet assim, cara, você fala, meu Deus, como essa criança pensa assim, né? É louco. Legal? Agora, o que é uma cor do futuro, tá vendo? Do sexto. A cor do sexto estado de consciência. Amarelo. Olha você com essa camiseta agora, hein, jovem? Sai, uau! E agora? Tô brincando contigo, né? Tô brincando. É um amarelo. Vou dar o nome do Tátiva, é um Tátiva do futuro, muito sutil, mas como talvez vocês pesquisem isso, para vocês comprovarem, o nome desse Tátiva é Anupadaka. São nomes em sânscrito, mas não fiquem presos a nomenclaturas. O que interessa é entender, daqui a pouco a gente vai colocar isso numa ordem melhor. Se aqui é anjo, qual é o reino do sexto sistema? Os semideuses, quase deuses. E sabe o que eles trabalham como consciência plena, que é o trabalho do amarelo? A intuição. A intuição, quando nós chegarmos a ativar esse sexto raio em nós saberemos ver com clareza o que nós estamos criando no futuro com as nossas realidades presentes.
Já pensou a gente ter a visão desse futuro? Quem assistiu esse filme? Aquele do Tom Cruise que tinha os pré-coques assim na água ali. Quem assistiu esse filme? Como que era o nome? Ele era um policial. Me ajudem, vai, por favor. Mas não sei o que é o Report. Isso, que tinha os pré-coques. Como é o nome? Minority Report. Ninguém assistiu esse filme? Tom Cruise está embaixo, hein, coitado. Pelo menos aqui na palestra. Sei lá. E ali tinha na piscina, eles previam tudo o que ia acontecer, horas, dias, e os policiais iam ali e evitaram aquilo. Mas para variar, depois ela te dá esse dia, nem eu sei. Pergunta para ela depois. Aí o que acontece? Eles começam a usar no sentido errado. Começam a utilizar no sentido errado. Imagina o ser humano hoje, aqui no quarto, com esse poder do sexto, através do amarelo, de poder prever o futuro. O que você acha que vocês vão fazer com isso? Estou perguntando, vai. Primeiro, imagina a fila de loto, jogos e etc., como iam ficar, né? Você sabe o número que vai dar na Mega Sena? Mega Sena. Todo mundo ia jogar. Quem ia estar preocupado em deixa eu ver aonde a humanidade está errando, para a gente auxiliá-la, para ela aceitar? Quem tem esse estado de consciência plena? Os profetas. Os profetas não anunciam o que vai acontecer, porque eles têm agora o jogo, o amarelo, bem resolvido como frequência vibracional nos cervelhos. Então não adianta só camiseta. Estou brincando, né? Então são o quê? São semideuses vivos. Semideuses vivos. Agora, a última, ou a sétima emanação, fechando o prisma. Qual cor que faltou ali? Lembra? Aí nasci, vai, Rainha do Nilo. Porque eu achava que ela foi no Egito comigo, quando ela colocou a roupa dela ali de rainha, ninguém no matou, uau, a Rainha do Nilo. Você estava comigo na viagem dela, Maria? Não? Não, Maria não está, foi numa outra que você foi, né? Qual que eu fui preso, qual das duas que estavam quando eu fui preso no Egito? Você? Eu fui preso porque eu comecei a fazer mentalizações dentro da pirâmide, e aí o pessoal falou, o que você acha que você está fazendo aqui? Fogo, lembra, não sei que rolo que foi? Quanto eles queriam para me liberar? Não sei. $10 mil, não é? E eles falaram, não vamos pagar, deixa o chute isso aí. Brincadeira, né? Não, mas a gente conseguiu, o pessoal foi. Sabia que saiu no jornal isso, não sei? Lá? Saiu. Com a cara adivinha de quem? A minha. A minha. Não, mas vamos, deixa pra lá. Sabe, não quero lembrar disso. Eu quero lembrar a viagem boa, não teve problema nenhum, né? Ela se apaixonou pelo guia, né? Tô brincando. Teve isso também? Putz, não. Qual foi que a gente foi no Monte Sinai? Que eu fui, mó deserto e vontade de ir no banheiro. Aí eu cheguei pro guia numa fronteira ali, eu falei, cara, ele falou, vai atrás da guarita, a guarita do exército. Eu só sei que, sabe você com aquela vontade que você não aguenta? Aí eu só escutei. Eu olhei os caras, não, eu não como, não tem jeito. E eu disse, não, vai mais pra lá, eu não. Imagina que coisa linda, só comigo acontece isso, cara. Eu só sei que era um misto de fazenda e subindo calço. Aí eu voltando pro ônibus assim, o que aconteceu? Eu não vou contar agora. Olhar pro guia assim, bicho. Só comigo isso. Uma hora é preso, outra hora quase atingem, atiram no meu negócio. Puta, cara. Enguia é um cara que falou, vai lá, né? Pô, cara, bicho. Né? E depois eu tenho que subir de madrugada no Monte Sinai, Deus do céu, carregando todo mundo. Deixa pra lá. Foi para relaxar, nós estamos no azul aqui. O azul. Teve o No também lá, marido? Iris, não? Foi por isso que eu fui preso na da Nancy.
Aí, ó. Acho que eles me reconheceram. Apesar que o cabelo estava mais comprido. Porque a primeira foi a Cananci. Eu fazia vivência dentro do sarcófago da Grande Pirâmide. Só que o que começou a ser, eu comecei a ver que gringo estava entrando lá pensando que eu era um sacerdote lá dentro. Aí os caras, meu, o que esse cara está fazendo ali? Está fazendo fila para subir a pirâmide aqui, né? Aí me prenderam. Bom, enfim, deixa para lá. O azul, olha aqui que interessante. O azul, se aqui é semideus, aqui é o último passo, o que nós vamos ter só aqui? Deuses. Já pensou? A terra só habitada de deuses? Hã? Só deuses. Aonde aqui se trabalha com o azul a percepção completa. Trabalha-se. É tipo assim, você abre o seu caneco, que é o seu chakra coronal, e ele pega qualquer informação que você queira ter. Isso são os deuses. Então aqui você pode colocar percepção completa, ou o que você chama de iluminação integral. Aí o que a gente faz? Como 7 raios, que já entraram no processo evolutivo, nós voltamos e nos integramos à fonte, como 8ª energia. Vocês entenderam o processo das coisas?